Dando continuidade à discussão de espaços vetoriais, hoje a gente vai falar, aprofundar os estudos do espaço de Hilbert, analisando conceitos e propriedades do espaço de Hilbert necessárias ao entendimento da mecânica quântica. Então, o primeiro conceito que a gente vai tratar é o conceito de operador em espaços vetoriais. Então, um operador ele está associado com a ação de levar um vetor no espaço vetorial a outro vetor no espaço vetorial. Então, a gente representa aqui da seguinte forma, né? A gente representa psi, o operador inicial, e φ, o vetor inicial como sendo psi e o vetor final como sendo φ, né? E o ômega, ele leva psi em φ, né? Ambos, psi e φ, pertencentes ao espaço vetorial. Então, a gente pode representar essa ação de várias maneiras. A gente tem o vetor inicial psi e a gente atua sobre ele o operador ômega, né? Isso leva a um novo φ, um novo vetor que a gente pode chamar de φ, ou também representar da seguinte forma. Tá? Então, isso aqui é um novo vetor, um novo ket, né? Ou seja, um vetor coluna, né? Associado ao vetor psi por meio da ação do operador ômega, né? Ainda falando em termos de notação de Dirac, os operadores, né, nesta notação são representados por matrizes n por n. Uma classe em particular importante dos operadores lineares dos operadores no espaço vetorial são os operadores lineares, né? Então, o operador ele é dito linear se ele satisfaz essas duas propriedades. A primeira delas associada é uma generalização, digamos assim, da ideia de associatividade, propriedade de associatividade, e a segunda dela, uma generalização da propriedade distributiva, né? Quando a gente fala de funções, né? Generalização nesse sentido. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a primeira delas, né? Que atuar um operador a um vetor que foi construído pela multiplicação por um escalar de um vetor inicial, que é o V, é a mesma coisa que atuar, fazer a multiplicação no vetor que é o resultado da atuação do operador ômega no vetor original, né? Essas duas operações comutam. E a propriedade distributiva é o que a gente está acostumado, né? Essa generalização da propriedade distributiva é o que a gente está acostumado a trabalhar, né? Então, se eu tenho um operador atuando num vetor que foi construído como sendo a soma de dois vetores, a gente tem aqui que isso é a mesma coisa, né? Que é a soma da atuação individual desse operador em cada um dos vetores, né? A segunda propriedade, a segunda construção que para a gente vai ser importante na mecânica quântica é o conceito de comutador. E ele está associado com o fato de que, em geral, os operadores nos espaços vetoriais, eles não comutam. O que significa isso? Significa que se eu tenho dois vetores, dois operadores que eu posso chamar de ômega e ômega', para atuarem em um vetor, a ordem com que eu faço isso interfere no resultado. Então, se eu atuo primeiro o vetor ômega, o operador ômega e depois o ômega', isso vai me levar a um vetor que não necessariamente é a mesma coisa que pegar o vetor ômega' primeiro, atuar primeiro e depois o ômega, né? Isso na mecânica quântica vai ser muito importante, por exemplo, quando a gente começa a falar de operadores associados com a medir a posição e o momento de objetos quânticos, né? Então, já que essas duas operações são diferentes, a ordem interfere, a gente constrói um novo operador que a gente chama de comutador, né? Que ele está associado justamente com essa diferença, né? Tem esse sinal de menos aqui, me dá digamos assim, uma grandeza de o quão diferente essas coisas são, né? Vão levar
resultados quão diferentes são os resultados que a gente vai levar da diferença na ordem de atuar esses dois operadores. Isso vai fazer sentido na mecânica quântica, porque daqui a pouco a gente vai falar de uma outra classe de operadores, que são os operadores hermitianos, que vão estar associados com os processos de medida. Então, o que a gente está dizendo aí, quando a gente associa os operadores a observáveis associados com processos de medida, o que a gente está dizendo é que a ordem com que a gente faz medidas leva a resultados diferentes na mecânica quântica em geral. Quando o comutador dos observáveis, né, dos operadores associados com os observáveis que a gente quer olhar no processo de medida, não comuta, não é zero. Né? Então, isso é o comutador. Mas a gente vai tratar isso melhor depois. Uma outra classe de operadores que vai ser importante na mecânica quântica são o que a gente chama de operadores hermitianos. Para entender o conceito de operadores hermitianos, a gente começa lembrando como, partindo da representação dos Qets, que eram vetores coluna, a gente obteve a representação dos Brás, né? E a gente fez isso por meio dessa construção, né? Os Brás a gente tinha que tomar uma operação, né? A gente tinha que pegar para cada Qet, né, e fazer a operação de tomar a matriz transposta conjugada, né? Tirar o conjugado e o transposto. Então, as matrizes iniciais, que eram vetores coluna, passam a ser vetores linhas e com os seus elementos, que são escalares, né, como sendo complexos conjugados, né, no espaço dos complexos. Então, em particular, se a gente lembra disso, né, se a gente pega um operador ômega e vai atuar num Qet, como que a gente agora pensa, representa isso em termos dos Brás, né, da representação dual. Então, a gente está aqui, né, fazendo aquela representação que eu falei antes. Eu pego o vetor que surgiu como resultado da atuação do operador ômega em V e vou tentar calcular o Brá associado com ele. Então, quando eu faço isso, esse Brá, né, ele está associado com, lembrando que esse vetor que a gente chama, esse Qet que a gente chama ômega V, ele é resultado da operação do operador ômega em V, né? Então, de alguma forma, a operação desse cara a gente já sabe, né? Ele leva no Brá. Então, eu vou ter que descobrir como que eu vou atuar, o que é esse operador ômega Dagger, né? Então, o ômega Dagger, ele é construído como sendo a transposta conjugada do vetor, do operador inicial. Então, isso que a gente chama do Dagger. Então, esse aqui a gente chama de operador, ainda não é o operador hermitiano, é o que a gente chama de operador adjunto, né? Então, ele está associado com a atuação desse operador na representação do espaço dos Brás, né? No espaço dual ao espaço dos Qets. Agora, então isso aqui, né, que a gente está falando é em geral, né? Como a gente constrói o operador no espaço dos Brás. Agora, vai ter uma classe em particular, em geral, esse cara aqui, que é o ômega Dagger, ele não é igual ao ômega, porque você tem que fazer duas operações, tem que tirar o conjugado e tem que fazer a transposta. Então, não tem por que esses dois operadores, o ômega e o ômega Dagger, serem iguais. Quando acontece desses operadores serem iguais, aí é um caso mais restritivo que a gente chama de operadores hermitianos, né? E esses operadores têm propriedades interessantes. Em particular, ele tem uma propriedade muito importante, que é o fato de que depois a gente vai discutir isso melhor, esses operadores hermitianos, eles vão estar associados, vão representar matematicamente os observáveis físicos na mecânica quântica. Depois eu vou dizer por que isso é verdade. Então, isso aqui a gente já vai estar associado com um dos postulados da mecânica quântica, tá? A última coisa que eu vou tratar hoje, antes de falar apresentar a formulação completa da mecânica quântica, né, é tratar do conceito de autovalores e autovetores. Então, o que a gente viu quando a gente tratou de operadores é que o operador ele está relacionado com a ação de pegar um vetor no espaço vetorial e levar em outro vetor no espaço
vetorial que, em geral, é diferente do vetor inicial, né? Então, ele parte de um vetor e leva a um outro, ele modifica esse vetor para um outro. Agora, para cada operador, existe um subconjunto desse espaço vetorial de vetores para os quais a atuação do operador não modifica a direção desse vetor, né? Não modifica, ele só multiplica, digamos assim, esse vetor por um escalar, tá ok? Então, o que a gente quer dizer é que existe um conjunto de vetores que não sofrem mudança sob a ação do ômega. Na verdade, a gente não está sendo exato nessa representação que a gente está colocando aqui, porque o que acontece é que quando eu atuo, né, o ômega nesses particulares, são específicos de cada operador vetores, eu levo o menos ao mesmo vetor a menos de uma constante, que eu posso chamar de A, por exemplo. Isso é um escalar, né? A ação dele é só multiplicar o vetor para esse conjunto, esse subconjunto do espaço vetorial, para esse subconjunto, a ação do operador é só multiplicar o vetor por um escalar, né? Então, voltando, você tem lá um operador, você tem o teu espaço vetorial e esse espaço vetorial, dentro dele vai ter um subconjunto de vetores que não sofrem a ação do operador. Para cada operador eu vou ter um diferente subconjunto, né? E é isso que a gente está dizendo. Então, você tem o espaço vetorial aqui completo, né? E dentro dele você vai ter um subconjunto de vetores que não sofrem a ação do operador. Você tem lá o geralzão com todos e um subconjunto desse espaço vetorial que não sobe a ação. Esses vetores que não sofrem a ação, né, do operador, no sentido de que a atuação do operador neles só tem caráter multiplicativo, eles são chamados de autovetores, né? O escalar, que é a ação, que é a consequência da ação do operador nesses autovetores, são chamados de autovalores. Por que isso é importante, né? Porque quando a gente trata de operadores hermitianos, dá para demonstrar isso, né? É uma demonstração razoavelmente simples, né? Os autovalores são sempre reais. Então, o que a gente está dizendo é que os autovalores dos operadores hermitianos são sempre reais, tá ok? E isso é muito importante, que a gente começa agora a preparar o terreno para vocês para falar do processo, objetivamente, do processo de medida na mecânica quântica. Então, o que você tem? Você tem que o estado de um sistema quântico após o processo de medida, ele muda para um dos seus autoestados, está escrito autoestradas aí, né? O corretor ortográfico que eu vi agora, não vou modificar, mas ele muda para automaticamente, você realiza um processo de medida, né? O que é matematicamente esse processo de medida está associado com a atuação do operador no estado. E esse estado não necessariamente é um autoestado desse operador. Mas imediatamente após a atuação, imediatamente vou pôr aqui entre aspas, né? Após a atuação deste operador no estado, você colapsa esse estado para um dos altos estados do operador que representa o observável. Esse é um postulado. E o segundo postulado é que os únicos resultados possíveis de um processo de medida de um processo de medida são os autovalores do operador relacionado com ele. Então, voltando, né? Você, por exemplo, na mecânica quântica, se você quer estudar o momento linear de um objeto quântico ou o momento angular de um objeto quântico, você vai ter que achar o operador que representa esse observável, momento linear, momento angular, energia, ou seja, qual outro observável. Você vai achar matematicamente o operador que representa isso e na formulação matemática você atua esse operador no estado que você preparou.
experimentalmente. Então, você tem lá o teu objeto quântico, você prepara o teu objeto quântico, você atua o operador dele, e a ação de atuar ele na mecânica quântica ela é diferente da ação de atuar na mecânica clássica. A ação de atuar na mecânica quântica afeta o estado em si. Afeta de que forma? Após o processo de medida, o estado final é um dos autoestados associados com o operador, né? E o valor que eu vou encontrar da medida, né? O que vai sair desse meu aparato experimental para medir um momento linear? Quais são os possíveis valores de momento linear ou de momento angular, ou seja, qual observável a gente estiver tratando? Os possíveis valores são os autovalores do operador relacionado com o observável que a gente está tratando. E esse vai estar associado também com um dos postulados da mecânica quântica. Esse é um dos postulados da mecânica quântica, como a gente vai ver mais à frente. Então, com isso eu encerro a discussão de espaços vetoriais e espaço de Hilbert, e o próximo vídeo a gente vai estar tratando dos postulados da mecânica quântica. Como um exercício, só para a gente praticar um pouquinho, vamos mostrar, por exemplo, que esse operador aqui é o operador identidade. Como é que a gente mostra isso? A gente usa as representações, né, coluna e linha dos Brás e Katz. Então eu vou colocar aqui, né? Então o que eu faço? Eu vou calcular o que representa essa somatória, né? Então essa somatória eu vou usar a representação, né? Ele está dizendo que isso é o 1, a identidade. Vamos ver se isso é verdade, né? Então eu vou usar a representação do EI como matriz coluna, né? Então, por exemplo, para I igual a 1, eu tenho o autovetor na direção 1, né? Na representação do Ket e na representação do Bra. Para a direção 2, né? Eu tenho a representação do Ket e do Bra, e assim sucessivamente. E agora eu tenho que calcular estes produtos e depois somar o resultado desses produtos. Ora, aqui eu vou ter uma matriz quadrada, n por n, sendo n a dimensão desse espaço vetorial, eu vou ter uma matriz quadrada com um único elemento diferente de zero, que nesse caso aqui é esse primeiro elemento, o elemento 1, 1, linha 1, coluna 1. Quando eu vou para o segundo produto, o único elemento diferente de zero, vocês podem testar isso, né? Vai ser o elemento 2, 2, e assim por diante. Né? Quando o I for 3, o elemento diferente de zero vai ser o elemento 3, 3 dessa matriz quadrada e assim por diante. Na hora que eu somo todo mundo, eu vou ter que na diagonal, eu vou ter sempre o 1, né? o escalar 1, e fora da diagonal eu sempre tenho 0. Ora, isso em termos de matrizes é a matriz identidade. Né? Então, usando a representação matricial dos Brás e Katz, a gente prova que esse operador é o operador identidade. A gente encerra esse vídeo com isso, lembrando que todo esse material está no livro de mecânica quântica que a gente está estudando.